porque a gente entende que o nosso trabalho, a festa, ela é um motivo só para a gente estar lá, né? Óbvio que esse motivo ele é cheio de significado, porque para a gente a celebração do aniversário é a celebração da vida. Hoje eu vou conversar com a paulistana Lília Amba, uma das cofundadoras do projeto Parabéns. Tudo bem, Lília? Oi, Andréia, tudo bem e você? Tudo bem, Lília. Me fala de onde veio a ideia do projeto Parabéns. O projeto Parabéns, ele foi idealizado por duas pessoas, né, por mim e pela Carolina. Nós duas já éramos muito envolvidas no terceiro setor, a Carolina mais fortemente, né, ela estuda o terceiro setor já faz, né, há bastante tempo, e nós trabalhávamos juntas em uma empresa e compartilhávamos os mesmos ideais, né, de uma sociedade que fosse transformada pelas crianças, né, de pensar no futuro das crianças e dos adolescentes. E aí, a gente conversando, a gente chegou a essa ideia, né? A gente, na verdade, teve uma inspiração que veio dos Estados Unidos, que é um projeto que existe lá, que chama The Birthday Project. Mas o projeto Parabéns, ele é completamente diferente disso, né? Na verdade, a ideia de lá é bem uma inspiração mesmo, né? Então, a gente começou a planejar essa ideia, trazer ela mais para a nossa realidade aqui do Brasil, e pensando como é que a gente podia fazer diferente, o que a gente podia trazer aí de especial, né? E aí a gente chegou nas festas personalizadas. Então, a gente faz festas de aniversário personalizadas para crianças que moram, né, em abrigo, especialmente, crianças e adolescentes, porque nesses abrigos são crianças que podem chegar lá desde um bebezinho, né, que acabou de sair da maternidade, e quando ele está com 18 anos, né, ele tem que sair do abrigo. Então, tem várias idades, tem crianças e jovens de várias idades no abrigo, e a gente tenta transformar o dia do aniversário para a maioria deles que nunca teve uma festa, né, a gente faz com que esse dia seja inesquecível. Então, um mês antes, a gente se reúne com esses aniversariantes, né? Eu vou entrar mais detalhadamente sobre isso, mas só para você ter uma ideia, é isso. A conversa, né? A festa, ela surge toda a partir de uma conversa com cada aniversariante. Então, esse foi o diferencial que a gente encontrou, de fazer as festas de uma forma personalizada, que aquele dia ficasse marcado. E é curioso porque eu sou uma pessoa muito de planejar, de idealizar, não, a gente vai fazer, em tal mês vai ser assim, então vamos fazendo reuniões e fazendo vários planejamentos. E aí a Carolina, por ser envolvida no terceiro setor, ela participou de uma reunião do Atados, que é uma ONG que une empresas que têm, né, outras instituições que precisam de voluntários com voluntariado, com gente que quer se voluntariar. E aí ela ia ter no Brasil o primeiro Dia das Boas Ações, que é uma ação mundial, mas no Brasil ia ser a primeira vez que ia ser realizado. E ela estava lá e ela falou, olha, eu registrei o projeto Parabéns, vamos ver o que vai acontecer. Se você quiser, você fica brava comigo, mas a gente precisava tirar isso do papel. E aí eu falei, não, vamos embora, senão a gente vai ficar planejando e nunca vai fazer isso de fato acontecer. Então, em 2016 aconteceu o primeiro Dia das Boas Ações e nascia ali também o projeto Parabéns, né? Então, foi assim, foi no empurrão mesmo, que senão a gente ia ficar só no planejamento, talvez nem tivesse tirado essa ideia do papel. Às vezes falta isso, né? A gente planeja, e se não for ali no supetão, não acontece. Né? E me fala uma coisa, como é que vocês escolhem as crianças que vão ser beneficiadas ou as instituições? Tá. Quando a gente começou, a gente tinha que escolher uma instituição específica, né? Então, a gente veio com a ideia de trabalhar com abrigos, né? Que são os SAICAs. Hoje a gente não tem mais no Brasil aquele formato de orfanato, que ficavam várias crianças, né? Então, hoje você tem os abrigos. Cada abrigo define, conforme a sua capacidade, quantas crianças e jovens ele vai acolher ali, né? Porque não é só um acolhimento, né? Ele vai para a escola, tem acompanhamento psicológico, acompanhamento médico. Quando está na idade de pensar num trabalho, então eles já começam a encaminhar tudo para que esse jovem, né, saia dali com um emprego, como um jovem aprendiz. Então, a gente teve que escolher uma instituição para trabalhar.
E aí a gente fez a primeira festa nessa instituição, né? Porque a gente sabia que a gente queria trabalhar com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, especificamente os que estavam institucionalizados, né? No começo foi assim. Então a gente fez essa primeira festa nesse SAICA, né? Como é chamado, o nome técnico dele é um SAICA. E aí as crianças ficaram enlouquecidas. Então, como parte do Dia das Boas Ações, você tinha a ação em si, que era em abril, num sábado, e no domingo você tinha uma feira no Parque do Ibirapuera, que aí você ia lá falar um pouco da sua ação, do seu projeto, da sua ONG. E aí um dos institucionalizados, né, que é o Hélio, que ele é nosso voluntário até hoje, ele já está com 20 anos, se eu não me engano, ele saiu de lá, já tem bastante, já tem um tempinho. Ele foi lá na feira e falou, olha, tá todo mundo enlouquecido, eles nem dormiram, eles já estão pensando no tema da festa, todo mundo pensando no tema da sua festa. E a gente, assim, era um piloto, né? E aí a gente falou, olha, não vai ter jeito, nós vamos ter que botar isso para acontecer de fato. Então, a gente trabalhou durante um ano e meio, se eu não me engano, com esse SAICA. Só que a gente tem um projeto que não é só levar a festa, né? Então, a gente leva uma atividade lúdica, a gente leva uma atividade socioeducativa, a gente realiza uma roda de conversa sobre temas que a gente acha que são relevantes para esse público. E lá a gente não estava conseguindo realizar muito bem esse trabalho. E aí tinha um outro SAICA que era na região que os jovens, as crianças, eles tinham contato. Então, quando nós fazíamos as festas, eles iam para lá. E aí a gente começou a perceber que ali talvez a gente pudesse trabalhar. Então, a gente hoje a gente encerrou um convênio, a gente faz um convênio, né, um contrato de parceria, por tempo indeterminado, porque uma das nossas metodologias é pensar em acompanhar essa criança, esse jovem, então tá presente na vida dela. Então, a ideia não é que a gente vai lá um mês, faça uma festa e depois nunca mais volte, né? Que a gente continua, que esse seja um trabalho perene. E aí a gente está com esse SAICA agora, que também fica na Zona Sul de São Paulo, os dois são muito próximos, e a gente está indo para o 3º ano dessa parceria lá. E aí, todos os meses, né? Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu fazer, né? A gente teve 2 festas e a gente conseguiu fazer uma ação de Natal agora com todo o cuidado, com toda a segurança, só com as crianças mesmo que já vivem lá. Então, a gente faz mensalmente, tirando o ano de 2020, a gente faz festas lá. E aí, como que acontecem essas festas? Então, vamos supor que em janeiro eu tenha uma festa. E em dezembro a festa já está acontecendo nesse fim de semana. Então, nesse fim de semana que está acontecendo a festa, eu já converso com os aniversariantes ou aniversariante do mês seguinte. E aí é um encontro de acolhimento, né? Aí Sim. A gente pensa juntos como é que vai ser, a gente conversa, pergunta para ele, quando fala de festa de aniversário, o que vem na sua cabeça, o que você gostaria que tivesse de comida. A gente vai puxando, né? Muitos não têm nem ideia. A gente já teve aniversariante que queria uma lasanha de presente de aniversário, porque nunca tinha comido uma lasanha, né? A gente já fez festa, que aí é uma outra vertente que a gente atua também, que eu vou falar, que a criança nunca tinha comido um brigadeiro, porque era uma criança imigrante, né? Então, eu não sabia o que era um brigadeiro, morava numa ocupação. E então, aquilo, assim, até de falar hoje, eu fico arrepiada ainda de lembrar, sabe? Um menininho que tinha um sonho de cortar um bolo, que ele nunca tinha cortado um bolo dele, de assoprar a velhinha. Então, são coisas que, para gente, para pessoas como nós, né, que temos uma vida estável, que temos famílias, né, no meu caso, ter uma família estruturada, tinha festa de aniversário todos os anos quando era criança, para mim isso é super comum. Mas para muitas crianças, para milhares de crianças e adolescentes, não, né? Então, a ideia é essa. E daí a gente começou, então, com os SAICAs, com os abrigos, e aí a gente viu que tinha um outro público, né, que está aí nessas comunidades, em ocupações, comunidades de imigrantes e refugiados, que já tem a questão cultural de ser aceito no país, de ter, né, então... E a gente começou a ver e falou, poxa, vamos fazer algumas ações também com essas crianças, com esses jovens. Então, quando tem Dia das Crianças, a gente faz ações grandes, a gente já chegou a fazer para quase 500 crianças, né, uma festa na rua, com presentes, a gente arrecadou presente para todas, tinha brinquedo, aqueles brinquedos infláveis, tinha comida, tinha recreação de vários tipos.
Então, a gente já faz Natal, a nossa ação de Natal do ano passado, né, de fim de ano, foi com crianças imigrantes e refugiadas, a maior parte da África, mas tinha criança da Síria, da Bolívia, de vários lugares do mundo. A gente já fez em abrigo que acolhe meninas mães, né? Então, meninas que foram vítimas de abuso, de violência e que estão acolhidas nesses locais com os seus filhos. Então, esse a gente já fez também. E aí a gente também faz ação, vamos supor, tem uma empresa que tem um time que gosta de fazer trabalho voluntário, que tem uma área de responsabilidade social muito forte. Então, a gente monta junto com essa empresa alguns projetos, né? Então, a gente já fez Dia da Alegria com algumas empresas grandes, e aí o voluntariado é todo da empresa, e a gente junto define como é que vai ser essa ação, onde vai ser, enfim. Então, tem várias formas que a gente foi ao longo, a gente vai fazer 5 anos, né, no ano que vem, 2021. Então, ao longo desse período, a gente foi identificando de que forma a gente podia atuar para atender mais pessoas, para beneficiar mais crianças e mais adolescentes. Nossa, que fantástico. E me fala uma coisa, da onde vem os fundos para isso? Porque custa dinheiro, né? Dinheiro, tempo e além do sonho da festa que você realiza, tem ainda aquela coisa que você falou, tem criança que quer isso, que quer aquilo, que sonha. Da onde vem os fundos para isso? Bom, primeiro assim, eu tenho que agradecer muito, muito. A gente sempre fala, todas as vezes que a gente participa, tem a oportunidade de falar, tanto nas redes sociais, quanto na imprensa, enfim. A gente sempre fala da nossa rede de voluntariado, que é uma rede, assim, incrível. Então, às vezes, já chegou o momento da gente colocar assim, eu preciso de 100 pães de hot dog. Em 5 minutos, esses pães, assim, serem já doados, né? Então, a nossa rede de voluntários é muito bem articulada e muito, muito, muito generosa, assim. Então, a gente sabe que a gente pode contar com eles sempre. Toda vez que surge, assim, nossa, precisamos de tal coisa. Vamos jogar lá no grupo de voluntários que com certeza vai ter alguém, eles vão se mobilizar e vão nos ajudar. Então, a gente tem uma rede de voluntariado que é muito atuante, muito generosa, muito participativa. Então, esse é o nosso primeiro ponto, né? A gente recebe muita doação de pessoa física pelo nosso site, pela nossa conta corrente, muita doação de itens para a festa. Então, já tem gente que doa brigadeiro, porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes você não tem dinheiro para doar, né? Ou você fica meio intimidado, vou doar R$10, né? R$30 é tão pouco, pode parecer pouco, mas eu falo que o ato, ele significa muito mais do que qualquer quantia, né? Só o seu pensamento de querer fazer a diferença, de querer ajudar de alguma forma, independentemente de como isso seja feito, né? Se vai ser você fazendo 100 beijinhos, indo lá levar no dia da festa, ou você se voluntariando para brincar com as crianças, ou você se voluntariando para fazer o transporte, que é uma coisa que a gente precisa também, não importa, né? Então, a gente aceita doações de itens para a festa, já do item pronto, descartável, docinho, bolo. A gente tem parceiros profissionais. Então, todas as nossas festas, deve ter visto as fotos, quem olhar nas nossas redes sociais vai ver, são festas que a gente brinca, de revista, né? Festas que a gente queria fazer para os nossos filhos, sobrinhos, afilhados, enfim. Então, são festas que é pensado em cada detalhe. Então, para isso, a gente trabalha com profissionais, né? Com decoradores profissionais, floristas, confeiteiros, gente que faz papelaria, gente que faz lembrancinha, né? Então, a maior parte é empreendedor, mas tem empresas também. E a gente tem as parcerias com empresas que eu falei anteriormente, né? Da gente estabelecer uma parceria, pensar junto com a empresa como é que vai ser isso. E a gente trabalha com o voluntariado corporativo nesses casos. Então, a gente define como é que vai ser a ação, tem um aporte para a manutenção dos trabalhos da ONG, né? E o voluntariado é todo da empresa como contrapartida, e a gente vai definindo junto como é que vai ser essa ação. Então, hoje, basicamente, é isso. A gente tem trabalhado nessas pontas aí, voluntariado, parceiros, né, que são profissionais, e parceria com empresas e outras instituições.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Como eu tô fora há muito tempo e as coisas têm mudado bastante no Brasil, esses sites que você fala, que esses abrigos, eles são... as crianças vão para lá e vivem lá, ou elas só passam o dia lá fazendo as atividades que tem que fazer, depois voltam para casa, elas têm família? Como é que é? Como é que funciona um abrigo, né? As crianças que estão lá, elas foram tiradas do lar por algum motivo. Então, elas podem ter sido vítimas de algum tipo de violência, de algum abuso, elas podiam estar em situação de rua, negligência, né, dos familiares. Então, vamos supor que eu vejo uma situação aqui no meu condomínio, por exemplo, que a mãe agride os filhos com frequência, ou o pai, alguém da família está sempre agredindo essas crianças, um cuidador, enfim. Ou as crianças são deixadas sozinhas por muito tempo, né? Que é o tal do o que a gente chama de abandono de incapaz, por exemplo. E aí eu ligo para o conselho tutelar e faço uma denúncia. Falo, olha, aqui está acontecendo isso, isso, isso. E aí, então, o conselho tutelar tira essas crianças por um período da família e elas vão para esses abrigos. Então, elas vivem lá até que essa situação ela seja estabelecida, tem uma definição. Então, algumas nunca voltam, né, para a família, porque a família não tem condições de criar, né? Tem muita, a gente vê muito, infelizmente, é muito triste, mas a gente vê muito caso de drogadição, né? Então, são a mãe ou o pai que não consegue sair disso, né? Por mais que começa a fazer tratamento, aí arruma um trabalho, mas daqui a pouco não consegue se estabelecer, então a criança não sai de lá e pode ir para adoção, né? Então aí o conselho tutelar tira a guarda dessa criança da família e ela vai para adoção. Tem casos que a família consegue restabelecer a guarda, consegue, né, fazer isso, trazer a criança de volta para casa. E quando faz 18 anos, ela tem a opção de ou voltar para a família ou fazer isso que, né, acho que eu cheguei a comentar, de sair e o abrigo já fazer toda uma articulação para essa criança, esse adolescente, ir para uma república, não é nem mais um adolescente, já é um jovem, né? Ir para uma república, onde ele vai pagar despesas básicas de água, luz, e aí geralmente ele já sai com algum trabalho de jovem aprendiz, já sai, né, colocado no mercado de trabalho. Só que aí tem um gap, aí tem uma questão, aí um problema aí, que é, por exemplo, a gente está com uma situação nesse abrigo que a gente atua agora, que é a Vani, que ela fez 18 anos e ela está lá com o filho, que já é um caso atípico, né? Então, eu estou até falando dela, porque ela já tem 18 anos, a gente poderia falar. Os outros eu não posso falar o nome, porque eles estão nessa questão, né, sob ordem judicial, a gente não pode mostrar nem as fotos nas nossas redes sociais. Mas a Vani, especificamente, é um caso bem atípico, porque ela foi acolhida com o filhinho dela chegou lá, quando eles chegaram lá, ele tinha 1 mês. Então, nós fizemos a festinha de primeiro aninho dele, né, de 1 aninho, ela escolheu o tema, tudo. E a Vani, assim, primeiro que ela não poderia estar nesse abrigo e ela foi acolhida lá porque ela está com o filho, né? Então, geralmente, ela teria que ir para um abrigo que é específico, que é para atendimento de mães, que foi o que a gente também já fez um trabalho. Mas ela ficou lá. Esse site que a gente trabalha, ele é meio que referência, né? A gestão lá, ela é muito bem reconhecida pela forma como ela trabalha. Então, a Vani está lá, porque veio a pandemia, ela teria que ter saído. Ela fez 18 anos, então ela teria que ter saído. Poderia deixar o filho lá, institucionalizado, se ela quisesse, até ela se restabelecer, conseguir alugar uma casa, enfim. E depois tirar o filho de lá. Mas ela conseguiu ficar lá por conta da pandemia, porque não tem nenhuma república que aceite uma mãe com um filho. Então, se você faz 18 anos e você se vir para uma república, você não pode ter um filho, né? Então, essa era uma situação, tipo, é um buraco que tem ali que o sistema precisa resolver, né? Como é que faz numa situação dessa? Ela não tem uma família que possa recebê-la. Ela não tem ainda um trabalho que dê condições para ela de alugar um lugar, né, digno para ela viver com o filho. Ela não queria, de forma alguma, ela não quer deixar o filho, né, no abrigo. Ela sempre reforça isso. Eu
não quero que meu filho seja institucionalizado como eu fui. Então, se eu puder sair daqui com ele, eu vou sair com ele. E ele fez aniversário agora em novembro, e ela fez uma festa linda para ele. Ela escolheu todos os itens. Então, você vê, né? É uma situação que você fala, poxa, ela transformou uma realidade que ela viveu. Porque ela vem de uma situação muito dura, né, com a família, com a mãe, uma relação muito complicada com a mãe, de negligência, de abandono. A mãe dela tem problema de drogadição. E ela está fazendo totalmente diferente com o filho dela, né? Então, é nisso que a gente acredita. E ela fazer a festinha do filho, para a gente, significou muito. Porque a gente inspirou, a gente plantou uma sementinha ali naquela menina, né? Nessa jovem, né? Ela teve a festa dela, a gente fez a festa de primeiro ano do filho, e aí esse ano ela falou, não, eu vou fazer, né? Se o Projeto Parabéns quiser ajudar, a gente ajudou, a gente levou salgado, levou docinho, a gente ajudou em algumas coisas da decoração, mas a gente deixou ela fazer porque a gente viu quanto aquilo era importante e significativo para ela, né? E de certa forma nós influenciamos isso nos deixou muito felizes. Então o sistema tem essa brecha que é muito delicado, que precisa ser revisto, né? Mas os SAICAS, eles são uma casa, eles vivem ali, então quando a gente faz festas, a gente fala para todos os voluntários, né? Entre aqui como se você estivesse visitando um amigo, alguém da sua família. Então não peça para ir nos quartos, não peça, né? É a casa deles. E do jeito que a gente chegou, que a gente encontrou o espaço, a gente deixa da forma que a gente encontrou. Então eles vivem lá. Cada um tem o seu, né? São quartos compartilhados, mas cada um tem a sua cama, tem as suas coisinhas, vão para a escola, vão ao dentista, vão ao médico, tem atividades extracurriculares, eles podem sair do abrigo, né? Dependendo da idade. Tem os padrinhos, os apadrinhamentos, então, enfim, quando tem festa, a Vani tem uma madrinha que vai nas festas com a filha, que participa ativamente da vida, né, deles. Muitos deles têm um padrinho ou uma madrinha, enfim. Então, é a casa deles. Eles vivem lá até que o Conselho Tutelar, né, que é a vara da infância e da juventude, defina o que vai acontecer ali, se vai para adoção, né? Então, é isso. Já teve casos de ter que separar a família de 5 irmãos que estavam no mesmo abrigo, porque os 2 menores foram para adoção, então eles já começam a fazer essa separação familiar, né? Esse corte de vínculo, que para mim assim, é muito dolorido, mas isso também acontece. Quantas crianças tem em média no abrigo? No SAICA que a gente trabalha hoje tem 14. Eles estão com 14, justamente para poder fazer todo esse atendimento que eu te falei, ter todo esse cuidado, todo esse acolhimento, né? Então, quando a gente começou a trabalhar lá, eram 23 ou 24. E aí eles reviram o contrato com a prefeitura, porque tem um contrato, né? Geralmente é uma ONG também que tem a gestão desse SAICA, e tem um contrato com a prefeitura. E aí eles reviram e diminuíram para 14. Então, ela não pode ter mais, se eu não me engano, nesse específico, não pode ter mais do que 15. Que é bom, né? Porque não é um número tão grande e eu acho que pode dar mais atenção para as crianças, não é? E as crianças terem uma vida mais normal do que numa instituição com centenas de crianças, por exemplo. Exatamente. A ideia, e assim, nem todas são órfãs, né? Então, por isso que a ideia do orfanato, ela era meio, né? A maioria tem pai e tem mãe. Alguns não sabem onde está a mãe, onde está o pai, né? A maior parte não sabe onde está o pai. Então, eles têm família, né? Então, não dá para chamar de orfanato porque não tem órfãos, né? E é isso, o orfanato, a criança ficava lá e não tinha nada, assim, né? E agora não, com o SAICAS isso mudou tudo, né? Isso veio depois do ECA, né? Então, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso foi uma coisa que foi muito bem definida. E os trabalhos do SAICAS, assim, são muito... Desse especificamente que a gente trabalha, é, assim, incrível, sabe? A gestão lá é uma gestão muito parceira. A gente, como eu disse, né? A gente leva essas rodas de conversa e a gestão super apoia, né? Ela
sempre a gente tem uma relação muito boa com a gerente da SAICA, que é a Marilis, então ela apoia sempre, porque a gente entende que o nosso trabalho, a festa, ela é um motivo só para a gente estar lá, né? Óbvio que esse motivo ele é cheio de significado, porque para a gente a celebração do aniversário é a celebração da vida, né? Então a gente entende que isso é uma memória que essas crianças, que esses jovens, uma memória afetiva que elas têm que carregar, que todo mundo tem que carregar para o resto da tua vida. A festinha que a gente fez, né, que foi por onde talvez as pessoas tenham encontrado mais a gente recentemente, que é o Razões para Acreditar, que foi a história do Gabriel, que era uma pessoa em situação de rua, que hoje tem um restaurante, né, ele se tornou um chefe, tem o próprio restaurante. Ele tinha aí um negócio, uma brecha na infância dele, ele nunca tinha tido uma lembrança de uma festa de aniversário. E quando perguntaram para ele, né, se ele tivesse uma festa, qual que seria o tema? Seria os Cílios Carinhosos, porque a gente não faz festa para adulto, né? E ele falou, Cílios Carinhosos, a voluntária falou, nossa, a gente tem que trazer o projeto Parabéns, né, para fazer essa festa para ele. Então a gente fez uma festinha minúscula, né, porque foi no meio da pandemia, mas a forma como aquilo, como ele comentou, como ele falava daquilo, o olho dele, ele chorou, ele ficou muito emocionado, porque ele falou, eu não tinha, vocês me deram isso, essa memória. Então, por mais que a gente entenda esse momento de celebração, esse momento da festa de aniversário como, assim, uma marca, né, que a gente vai deixar na vida daquela pessoa, a gente entende que a gente tem um outro papel de ajudá-los a transformar a realidade da qual eles vieram, né, da qual eles são provenientes, assim. Então a gente pensa muito de qual tipo de atividade que a gente pode levar que pode fazer a diferença na vida deles, né? Então a gente já fez roda de conversa para falar sobre a questão de racismo, a gente estava com uma programada para falar sobre a questão de gênero, sobre a questão de sexualidade, que era para ser em março, e aí veio a pandemia, porque a gente identificou, na verdade, a Vani, inclusive, identificou em um dos institucionalizados que ele era bissexual, e ela falou, precisamos falar sobre isso aqui dentro, porque essa pessoa está sendo vítima de preconceito aqui, né? E a gente precisa falar sobre esse assunto. E ela trouxe isso para a gente, que ela queria fazer a festa na temática e tal. E a gente falou, não, vamos trazer uma roda de conversa. Então, a gente já estava formatando essa roda para falar sobre esse assunto. A gente leva roda de leitura, oficinas diversas para que eles aprendam a fazer coisas manuais, de camiseta, de DJ, a gente já fez, de grafite, que tem muito a ver com os jovens. Então, a gente sempre procura levar alguma atividade que ela tenha um caráter educativo, mas que também traga um pouco de diversão, né? Porque senão a gente sabe que eles não fazem. Ainda mais adolescente, que é super difícil de se envolver. Então, a gente entende o nosso papel como um agente de transformação social dentro daquele abrigo. Por isso, a ideia do vínculo afetivo, da gente acompanhar o desenvolvimento dessa criança e desse jovem, né? O Hélio, por exemplo, ele fala que a gente tem um papel muito importante. O Hélio, a gente fez a festa dele quando ele fez 18 anos, que ele pediu o tema Lego, um menino de 18 anos, um jovem de 18 anos. Ele hoje tem a casa dele, tem um trabalho, e ele é nosso voluntário. Então, sempre que é possível, ele vai nas festas, ele participa, ele vai retirar doação. Então, ele é muito ativo e ele fala o quanto, né, foi importante o projeto Parabéns na vida dele e da forma como ele foi beneficiado, ele quer beneficiar outras pessoas. Então, isso é muito gostoso da gente ouvir, que, né, nós tivemos uma relevância na vida de alguém e está fazendo a diferença para ele. Então, na medida do possível, a gente vai tentando acompanhar esses, né, quando eles saem de lá. E lá dentro a gente faz esse acompanhamento sempre. A gente tenta sempre estar presente. É a corrente do bem. Você faz para um, que é esse um, faz para o próximo e vai fazendo. Isso é muito legal. Então, tem meses que vocês fazem uma festa por mês. Isso. Tem meses que não tem festa. E tem meses que tem mais de uma criança fazendo aniversário. Tem. Mas vocês fazem uma festa combinada, assim, todo mundo junto. Isso. A gente tenta, assim, já teve meses que foram 3 aniversariantes, por exemplo. Acho que nunca passou disso. E aí a gente tenta fazer um tema comum.
Às vezes, dependendo da idade, aí consegue chegar, né? Então, a gente vai conversando. A gente, de forma alguma, a gente impõe nada, mas a gente fala, e se a gente fizesse assim? Vai trazendo ideias e eles vão gostando, né? Ou às vezes você fala, não, tia, não, a gente não quer nada disso, né? Então, já teve vezes de fazer... A gente nunca fez mais do que 2 mesas, mas a gente já conseguiu fazer uma mesa para 2, por exemplo. A gente já fez... Os temas que surgem são os mais, assim, que a gente fala, gente, da onde tirar? A gente já fez festa afro, já fez festa neon, já fizemos uma festa La Casa de Papel. Eles vão surgir uns desenhos que a gente nunca viu. Aí agora, em janeiro, a Leandra vai fazer... Acho que é 12 anos. E ela falou, tia, eu quero uma festa no tema TikTok. Aí eu falei, olha, você sabe que a gente não vai poder... Ela quer o tema TikTok. Eu falei, a gente não vai poder fazer aquelas festas. Não pode ser com kit? Pode, tia, tá ótimo. Então, você vê os temas que surgem, né? E aí, às vezes, a gente consegue fazer 2 mesas, né? Tem que conseguir 2 decoradoras, tudo em 2, né? 2 bolos. Mas a gente consegue tudo, assim, todos os meses. É muito bacana isso, sabe? Tem um confeiteiro parceiro nosso que eu ativei ele agora para a festa de Natal. Ele falou, Lilian, eu tô com o coração assim apertado. Queria poder pegar, mas eu não posso, porque eu tô com muita encomenda para esse mesmo período. Mas, pelo amor de Deus, não esquece de mim no ano que vem, pode me chamar. Então, as pessoas ficam muito felizes de participar, de fazer a doação e tal. Então, a gente já montou 2 mesas, mas mais que isso a gente não consegue. A gente tenta sempre fazer eles chegarem num acordo, no entendimento de tema e tal. Ainda bem que até hoje não teve nenhuma questão em relação a isso, sempre deu certo. E agora, com a pandemia, você falou que vocês estão fazendo kits. Aí vem mais um parceiro nosso que surgiu aí. A gente tem um parceiro que tem um site de festas, que aluga uns kits prontos e tal. E aí eles nos procuraram, que eles falaram, olha, a gente está fazendo convite virtual, que já vem com link para videochamada, e aí a gente tem um kit de papelaria que a gente pode doar para vocês, a gente quer muito fazer. Eles nos procuraram, aí ele falou, então vamos, porque quando veio a pandemia, a gente ficou muito perdido, sem saber o que fazer. Porque as nossas festas, né, o diferencial é isso, é você estar lá presente, você abraçar, você levar todo o seu amor para essas crianças, que elas, na verdade, estão mais cheias de amor, assim, para doar do que, né, que a gente imagina. Elas são muito carinhosas. E aí esse parceiro veio com essa ideia, a gente falou, vamos embora, vamos fazer, a gente aceita. Então, a gente monta e a gente procurou também, entre os nossos voluntários, né, que faziam doação para a gente no auge das festas, no momento, né, antes da pandemia, a gente identificou quem que a gente poderia ajudar nesse momento, né? Porque a gente tem os nossos custos mensais com as festas de locação de brinquedos, compra de presentes, algumas coisas. A gente falou, como é que a gente pode ajudar quem sempre nos ajudou, né? Então, a gente compra o kit de bolos, salgados, manda lá para o abrigo junto com o kit, e eles estavam montando lá no abrigo mesmo. Então, a Rita, que é uma das nossas cofundadoras, que é responsável pela parte de decoração, né, que faz esses contatos com todos os fornecedores, e aí ela orienta a equipe do abrigo de como que tem que montar, onde que tem que pôr cada coisa, e aí a gente fez algumas festas assim. E aí, em dezembro, a gente falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa. E até uma outra história boa de contar, tem um casal, que é o Rafa e o Stu, e eles adotaram 2 meninos que estavam no primeiro abrigo que a gente trabalhou e que a gente fez a festinha de um deles. A gente fez a festa dos 2, na verdade. Mas o Alan, a gente fez ele tinha acabado de chegar no abrigo e a gente fez a festinha dele. Então, a gente tem uma relação, assim, o projeto Parabéns para eles fizeram um livro, citaram a gente no livro, contaram a história, porque eles puderam, né, eles estavam no processo de adoção, e quando a gente fez a festinha do Davi, que é o filho mais novo, eles participaram dessa festa, a gente fez foto com eles, enfim. Então, os 2 filhinhos deles têm uma memória do projeto Parabéns, e aí todo ano eles também nos procuram para ver de que forma eles podem ajudar. E, além disso, esse ano eles nos procuraram, né? Então, ajudaram a gente nessa ação de fim de ano.
E também surgiu um buffet aqui em São Paulo que cedeu o espaço e fez um preço super bacana para a gente poder fazer uma ação lá com as crianças. E aí a gente então falou, não, eles merecem, eles ficaram um ano inteiro sem festa, essa pandemia, essa coisa, né, horrível que tirou, assim, eles tiveram várias perdas, né, crianças e jovens que já vêm de um histórico de perdas, né, e aí você corta todo aquele vínculo que você tinha ao longo do ano, não só o Projeto Parabéns deixou de ir, como outras, né, projetos que atuavam lá, padrinhos, madrinhas que pararam de ir por conta da pandemia. Então foi um ano muito difícil para eles também. E aí a gente falou, não, eles merecem, vamos fazer da melhor forma, né, com toda a segurança possível. Não teve voluntário, né, não teve nenhum voluntário, para a gente doeu bastante, mas a gente falou, a gente tem que fazer uma ação segura para todos que forem participar. E aí a gente levou, eles tiveram um dia num buffet, teve uma outra parceira, Marília, que reuniu, né, organizou as pessoas no prédio dela para montar uma sacolinha com um presente, sapato, roupa, um brinquedo, um kit de higiene. E essas crianças ficaram enlouquecidas, porque os presentes que eles ganharam, eles não queriam nem usar, com dó de estragar, assim. Então, eu falei para ela, até depois falei, Marília, eles estão encantados, né, porque foram presentes, assim, como se eles tivessem comprados para pessoas queridas para eles, né? Então, isso foi muito bacana. Então, eles tiveram uma festa de fim de ano, uma festa de Natal, que foi muito legal, né? Num buffet, que eu acho que a maioria nunca teve essa experiência, se não todos eles nunca, né? Acho que nunca tiveram essa experiência, com recreação, com almoço, com tudo que eles têm direito. Então, durante a pandemia, a gente ficou um período enorme sem fazer festa, mas depois a gente retomou no formato virtual. E aí, agora, no Natal, a gente fez essa ação no buffet, só com eles e com os educadores. E quais são os projetos para o futuro? Quais são os planos para o futuro, Lilian? A gente tem, assim... Lilian, pessoalmente, que até estou contando aqui, assim, eu comentei só acho que com uma das cofundadoras, porque a gente está nessa loucura de fim de ano, todo mundo trabalhando muito, né? E eu tenho uma ideia de falar sobre a questão racial dentro dos abrigos, porque eu entendo que eles não têm noção dessa realidade. Então, Lilian, pessoalmente, eu vou levar isso para o grupo, tudo. Eu quero muito fazer alguma coisa nessa questão étnico-racial, de trazer um projeto mesmo que traga ações dentro disso, né? Que seja por meio de incentivo à leitura, trazendo filmes, trazendo rodas de conversa, atividades que falem sobre a questão étnico-racial, para eles entenderem, porque eu passei por isso, né? Tem uma frase da Lélia Gonzalez, que é uma ativista, né, da década de 80, que ela fala que a gente não nasce negro, a gente torna-se negro, né? Então, eu me tornei negra recentemente, assim, muito recentemente, e eu não quero que eles tenham isso que eu tive, eu quero que eles já saiam fortalecidos, que eles encarem a vida, que eles entendam quão forte eles possam ser, né? Eles podem ser desde crianças, né? Que eles entendam a condição de que eles são negros, de que existe uma condição de racismo no nosso país, e como é que eles podem lidar com isso, como é que eles podem fazer para isso não deixar eles se abalarem. Eu lembro muito de uma das pessoas que estavam no abrigo e que falou que para ele doeu muito uma vez que ele estava andando. Ele falou assim, eu estava andando e uma pessoa, a hora que eu vinha vindo, ela mudou de calçada, né? E isso doeu muito, assim, para mim de ouvir, né? Ele é negro, de pele bem mais escura que a minha. Então, isso eu quero que eles entendam que isso, né, é uma coisa que, infelizmente, está enraizada na nossa sociedade. Como é que eles podem lidar com isso? Então, esse é um projeto meu, pessoal, que eu quero colocar em prática em 2021. E eu venho disso, né, eu trabalho numa instituição que dá uma abertura para a gente trabalhar isso dentro da instituição. Então, esse ano eu criei, né, com outras pessoas dessa instituição que eu trabalho, a gente criou uma comissão para falar sobre isso dentro da empresa e levar isso para as redes sociais. Então, a gente tem feito esse trabalho. Então, esse é um sonho meu, né, de começar a trabalhar o fortalecimento da questão étnico-racial nas crianças e nos adolescentes. E tem 2 projetos dentro da nossa ONG que a gente está no papel já faz muito tempo e que a gente ainda não conseguiu, que é trabalhar com as meninas mães, né? A gente já fez essa ação
e ficou aquela sensação do tipo, a gente precisa voltar aqui, a gente precisa trabalhar com essas meninas, porque elas também precisam ter entendimento da condição delas, do que elas podem fazer para transformar isso, né? Então, é dar todo um apoio para ela e para a criança, porque a primeira infância é dali que você vai escrever toda a sua história, é ali que você precisa transformar, né? Então, tem até um documentário que eu indico, que é O Começo da Vida. Então, fala que se você transforma o começo, dali você vai transformar todo o resto. Então, é investir, né? A gente pensa muito na primeira infância e também os jovens. Então, esse gap, esse buraquinho que a gente viu aí, de que tem jovem que sai do abrigo e está totalmente perdido, e por mais, né? Porque por mais que tenha todo o apoio do abrigo, de ir para um jovem aprendiz, de arrumar uma república, muitos não conseguem se estabelecer, né? Porque tem toda uma questão psicológica, familiar, estrutural, que vem antes disso, que ele vai carregando, né, ao longo da vida. E aí você chegar e tirar esse jovem de um abrigo e jogar ele para a vida, assim, tipo, calma, né? Então a gente quer fazer um trabalho que tenha um apoio psicológico, que tenha um acompanhamento dele. O abrigo acompanha, tá? Por até 6 meses o abrigo faz esse acompanhamento, mas é entender de que forma a gente pode ser parceiro desse abrigo, né? De conseguir um estágio, um jovem aprendiz, de acompanhar a vida escolar, precisa de uma bolsa, vamos mobilizar, vamos ver se tem alguma empresa que pode ajudar, enfim, fazer esse trabalho com o jovem também. Então, esses são 2 projetos, a gente está em busca de parceiros já faz um tempo, para que a gente possa viabilizar, né? E parceiro, quando eu falo, são empresas mesmo, né? Empresas ou até pessoas físicas que tenham condições de fazer isso de alguma forma, que possam nos ajudar de alguma forma. Então, esses são os dois projetos, né, institucionais, e aí tem o meu pessoal que eu quero levar para o institucional. Vamos ver se a gente vai conseguir, porque, como eu disse, né, eu não consigo me dedicar 100% ao projeto Parabéns, porque hoje a gente não é remunerado para fazer isso, a nossa remuneração vem em forma de amor, de gratidão de todas essas crianças e jovens que são, né, atendidos, que têm a alegria, assim, de ter esse dia especial que a gente procura proporcionar. Então, hoje, infelizmente, a gente não consegue se dedicar, né, totalmente 100% ao projeto. Mas a gente quer muito num futuro, assim, é o nosso plano de todas nós, assim, sabe? De ter uma sede bonita, que a gente possa colocar todos os desenhos que essas crianças fazem durante as festas, as fotos desses momentos, que a gente possa trazer para compor essa equipe pessoas que são os nossos parceiros, nossos voluntários, né? Hoje a gente não consegue, infelizmente, por fazer uma festa por mês, num abrigo ainda, que né, tem poucas crianças, a gente leva só 10 voluntários. Então, a gente tem uma rede de deve ter uns 500 já cadastrados. É muita gente, e a gente, infelizmente, não consegue contemplar, assim, não consegue levar, né? Todo mundo, chamar todo mundo. Então, quando tem essas festas maiores, a gente até consegue, porque aí tem 300 crianças, 200, né? Aí a gente até consegue levar mais. Mas esse é um sonho nosso aí, poder ampliar, fazer mais festas, mais do que uma festa por mês, né? A gente poder atender mais de uma instituição. A gente quer cada vez mais expandir isso. E também ter a gente recebe muito pedido de gente que fala, meu Deus, que ideia incrível. Queria trazer para a minha cidade, queria trazer para o meu estado. Estava pensando nisso agora. Queria trazer, e a gente tem um projeto também para fazer isso acontecer, que é um projeto de franquia social, que é essa ideia de você poder implementar na sua cidade, no seu estado, seguindo toda a nossa metodologia, porque a gente valoriza muito isso, né? A gente tem uma metodologia muito definida, né, de trabalhar com acolhimento. A gente pede para os nossos voluntários, para quando forem falar com as crianças, se falar na altura delas, abaixar, se elas forem menores que eles. É o acolhimento, é a ideia da educação, né? Não é uma educação formal, mas de certa forma, a gente está ali como um agente educador e transformador. Então, seguindo toda a metodologia do projeto, a gente tem isso, né? Então, a gente tem muitos sonhos, mas a gente precisa aí de parceiros mesmo, né? De parceiros que possam nos ajudar a levar esses sonhos adiante, a transformar esses sonhos em realidade. Os nossos, porque os das crianças e dos adolescentes a gente já tenta fazer, né?
na medida do possível, a gente tenta atender os sonhos deles. Ai, que maravilha, Lilian. Olha, que esses sonhos se realizem o mais rápido possível. E parabéns. Obrigada. Quero te agradecer por você ter tirado um tempinho para conversar comigo. E um projeto lindo, que é muito mais do que eu pensava, viu? Porque eu achava que vocês só iam lá e faziam uma festa de aniversário. Eu não sabia que tinha tudo isso junto, todo esse trabalho em volta, que é muito mais do que só fazer uma festinha, não é? Então, que vocês fiquem cada vez mais conhecidos e que a franquia se torne realidade também, porque eu acho uma ideia fantástica, né? E obrigada, a gente vai deixar os contatos do projeto para as pessoas poderem fazer doações, participarem. Tá bom? Sucesso para vocês. Obrigada. Eu que agradeço, André, pela oportunidade, pelo convite, né? E por esse espaço para a gente falar aí sobre o terceiro setor, que muitas vezes é tão mal visto, né? E a gente tem tantas instituições aí que fazem um trabalho honesto, um trabalho tão importante para a sociedade, né? E a gente tenta, na medida, na medida do possível aqui, de acordo com as nossas possibilidades, porque nem sempre é possível, a gente queria fazer muito mais, mas a gente tenta fazer a nossa parte. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, por abrir esse espaço para a gente poder falar de transformação social e que isso possa inspirar outras pessoas, né? Sim. Que as crianças e os jovens são o futuro de verdade do nosso país e a gente precisa cuidar deles, a gente precisa entender que é dever de todos nós, enquanto cidadãos, cuidar das crianças e dos adolescentes do nosso país. É isso aí. Obrigada, Lilian. Olha, um beijo para você. Outro beijo, obrigada. E parabéns de novo, porque eu amei o projeto. Obrigada. Obrigada. Parabéns você também pela iniciativa e sucesso aí, viu? Com a sua iniciativa. Obrigada. Conte com a gente para o que você precisar. Ai, obrigada. Olha, ai, que delícia. Nossa, Lilian, fiquei, olha, de boca aberta, viu? Porque, como eu falei, eu achava que era só fazer uma festinha de aniversário, né? Só aquela coisa de diversão, mas não. Nossa, parabéns, ideia maravilhosa. Obrigada. Maravilhosa.